A paz de Deus com todos. Meu nome é Lilian, eu resido na cidade de Cajamar e mais uma vez eu gostaria de contar nesse canal uma obra que Deus fez recentemente. Venho até pagar um voto que eu fiz diante de Deus, que se Deus cumprisse, né, o desejo do meu coração, se Deus fizesse uma obra naquilo que eu estava pedindo para Ele, eu não teria vergonha de vir aqui no canal Comunhão com Deus e contar essa obra que Deus fez na minha vida, na minha vida e na vida da minha família. Então eu venho aqui contar essa obra porque Deus cumpriu o desejo do meu coração. E essa obra, Irmandade, está relacionada ao poder da oração. Como a oração, ela tem poder. Muitas pessoas, né, se usam ditado aí afora, que se dizem que a oração move montanhas, que a oração te leva a lugares aonde teus pés jamais levariam. E realmente são ditados que são verídicos, né? Para aquele que tem fé e que tem comunhão com Deus, que tem a confiança em Deus, realmente a oração tem poder. E por que eu digo isso, Irmandade? Porque foi através da oração que Deus fez essa obra na nossa vida. Eu vou contar desde o início para que a Irmandade entenda, né, como que Deus permitiu que tudo isso acontecesse e Deus completou essa obra na nossa vida. Salvo eu, uns 2 meses atrás, Deus me deu uma revelação e a respeito da minha família, mas acredito eu que eu estava meio dispersa e não me dei conta da realidade, né, da revelação. Não me dei conta do desfecho da revelação, né? Não estava, acho que, assim, realmente eu estava dispersa, né, e não entendi realmente o que Deus estava tentando me mostrar. Na revelação, né, eu sonhei que nós estávamos na casa da minha mãe. É uma casa que é dos meus pais, porém eles não residem nela. Meus pais moram no interior de São Paulo e eles não residem nela, e essa casa ela fica fechada para que de tempos em tempos, quando eles resolvem vir para São Paulo, para a capital, eles repousam nessa casa, eles ficam nessa casa por quanto que eles precisam fazer alguns tratamentos para cá e eles ficam nessa casa. Mas a revelação, no sonho, nós estávamos nessa casa. E quando eu entrava nessa casa, eu via as coisas, eu via assim, a casa da minha mãe uma bagunça, tudo revirado, tudo fora do lugar. E eu via assim, coisas sendo separadas, objetos sendo separados, roupas sendo separadas. E eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Na minha concepção dentro do sonho, eu acreditava que essa separação tinha alguma coisa a ver com casamento. E no sonho eu acreditava que era direcionada ao casamento do meu irmão. Porque eu via meu irmão e na minha cabeça, no sonho, eles tinham se casado. Porém, esse meu irmão, na realidade, ele já é casado há bastante tempo. Mas no sonho, ele tinha se casado naquele momento e ele tinha deixado uma ordem para umas pessoas contratadas por ele para que fizessem a organização dos presentes que ele havia ganhado no casamento.
Mas quando eu cheguei na casa dos meus pais, e esses presentes estavam na casa dos meus pais. E quando eu cheguei na casa dos meus pais, não era nada disso que estava acontecendo. As pessoas estavam separando as coisas. E eu vi aquela separação de roupas, de sapato, de objetos, e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. E aí eu, na minha concepção, no sonho, eu falava, eu vou até a casa do meu irmão para saber o que é que está acontecendo, repreendi aquelas pessoas, e aquelas pessoas disseram que tinha recebido ordens para estar fazendo aquelas separações, e eles continuaram fazendo as separações, e eu falei, não era para ser isso que era para ser feito, era para organizar os presentes, não era para fazer separação de nada. Mas, como eles haviam dito que tinha recebido ordem, continuaram fazendo a separação das coisas. E eu via, de fato, né, separando mesmo as coisas assim. Se tinha 2 sapatos, um era para um lado, outro para o outro, 2 peças de roupa, uma para um lado, outra para o outro, enfim. E eu, quando saí, né, à procura de até ir à casa do meu irmão, para que soubesse o que estava acontecendo, verificasse o que estava acontecendo, eu encontrei a minha cunhada no meio do caminho sem o meu irmão. Então eu perguntei para ela onde ele estava e ela tinha dito que ele tinha ido viajar, mas que ele sabia do que estava acontecendo. Enfim, eu voltei para a casa dos meus pais e eu fiquei observando aquilo e nitidamente eu via assim escrito com letras garrafais assim, separação de casamento. E aí eu acordei, e quando eu acordei, eu fiquei meio perturbada com aquilo, fui orar, né, porque na minha cabeça eu acreditava muito que Deus estava me mostrando alguma coisa para orar pelo casamento do meu irmão. Como eu via meu irmão e minha cunhada no sonho, eu acreditava que era direcionado a eles. E aí, levantei, orei, né? Retornei a dormir e tudo bem. Quando eu acordei, achei por bem contar este sonho para o meu irmão, para que ele pudesse orar e vigiar, né, do que Deus tinha me revelado. Tudo bem. Ele falou que tudo bem, que ele estaria orando, agradeceu por eu ter contado, que estaria vigiando, e passados-se os dias, né, nós fomos surpreendidos, quando eu digo nós, eu e meus irmãos, por uma discussão que meus pais tiveram, e meus pais são servos de Deus, graças ao nosso bom Deus, os dois são servos de Deus, e eles tiveram uma discussão muito feia, na qual meu pai pegou as coisas dele e foi embora de casa. E eu fiquei desesperada com tudo isso, meus irmãos todos, né, nós ficamos assim, muito surpresos com o que estava acontecendo, porque são mais de 55 anos de casado e nunca teve essa situação. E eu fiquei muito abalada com tudo isso. E meu irmão foi, né, para casa meu pai foi para casa de um dos meus irmãos, a minha mãe ficou nesta casa onde tudo aconteceu, né? Meus pais moram no interior, mas na ocasião eles estavam nesta casa do sonho, aonde tudo aconteceu. E meu pai foi para casa do meu irmão e minha mãe ficou nesta casa que é deles. E ali, né, quando todos os filhos foram comunicados o que tinha acontecido, acreditava eu, Irmandade, que era só uma discussão de casal e daqui a pouco, quando esfriasse a cabeça, tudo se resolveria e tudo daria certo. E foi passando-se os dias e foi passando-se as semanas e nada deles se reconciliarem. E eu comecei a me preocupar com essa situação.
e comecei a me entristecer também diante dela, porque eu comecei a ver a minha mãe bastante triste, muito chorosa, muito preocupada com a situação, confessando-se os erros dela, confessando-se os erros dele, enfim. E eu percebi que aquela situação não estava uma situação de normalidade. E eu comecei a ficar bastante preocupada com tudo isso e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, eu não havia ainda me conectado com a minha revelação. Mas quando eu comecei a orar e falei para minha mãe, mãe, o que devemos fazer é orar. É buscar a Deus em oração, porque é só Deus para resolver essas situações. É só Deus para resolver tudo isso. E minha mãe, como sempre foi serva de Deus firme, falou: é verdade, minha filha, vamos orar. E assim nós nos colocamos em oração e eu fui buscar uma palavra para ver o que o Senhor falava sobre essa situação. E o Senhor me alegrou muito. Eu entrei muito triste, muito abatida, porque até então meu pai já falava em alugar uma casa, em fazer a separação, e não queria mais retorno, enfim. Né? Eu vi que ali estava entrando, o adversário estava entrando de uma certa forma, porque, Irmandade, eu não sou casada, mas eu tenho visto tantos casais se separando, tantos casais, as famílias sendo destruídas, porque o adversário, ele é tão sujo que ele está entrando nas famílias, que ele está entrando nos casais para que possa haver separação, destruição, colocando os casais um para um lado, outro para o outro e desmanchando a palavra de Deus. Mas nosso Deus, ele é poderoso sobre todas as coisas. É ele que criou todas as coisas, é ele que formou todas as coisas. E ele sendo soberano, ele sendo soberano sobre tudo, Deus é maior sobre todas as coisas. E eu, sabendo disso, me prostrei no chão e falei: Senhor, o Senhor nos deu uma família. E até hoje, Senhor eterno, são mais de 55 anos que o Senhor formou a nossa família, que o Senhor confirmou esse casamento. Então, Senhor, por misericórdia, traga meu pai de volta, Senhor, una nossa família, Senhor. Não deixa, Senhor, nosso Deus, que o adversário possa fazer arruaça na nossa família. Depois de tantos anos, Senhor, nosso Deus, que eles são casados, Senhor, que eles estão juntos, Senhor, que eles te servem, Pai. Não deixa que isso aconteça, Pai. Tem misericórdia de nós. E assim, Irmandade, eu fui orando e fui buscando e fui chorando nos pés do Senhor e fui mencionando para o Senhor as promessas que o Senhor tinha feito na nossa família e que eu fui testemunha. E fui colocando que aqui essa casa mesma, onde eu via na revelação a separação, as coisas sendo separadas, é uma casa que foi o Senhor que preparou para eles dois. Então, que aquilo que tinha entrado para destruição, para separação, que o Senhor cortasse esse mal e o Senhor pudesse fazer uma obra sobre esse sentido. E por isso eu fiz um voto. Eu peço para a Irmandade que, diante de toda a situação, meu coração tão entristecido, tão angustiado, fui um dia buscar uma palavra assim, a este respeito, e pediu para que o Senhor falasse comigo a respeito dessa situação. E mais uma vez, Irmandade, Deus não olha pelas nossas faltas, nem pelas nossas fraquezas, nem pelas nossas iniquidades. E o Senhor tem vindo ao nosso encontro. O Senhor falou grandemente naquele dia, o Senhor se usou de um irmão de fora,
Bendito seja o teu santo nome. Não era o irmão da comum, era o irmão de fora. Deus se usou desse irmão com a palavra. E desde o começo do culto, foi ele que atendeu o culto, e assim o Senhor se usou com a palavra com ele também. E desde o início do culto, quando eu entrei tão angustiada, de cabeça baixa, vendo toda aquela situação, sem poder fazer nada, porque as nossas mãos não alcançam a mente, o coração de ninguém, é só o Senhor que pode entrar nessa parte. E eu ali entrei tão angustiada, e Senhor, fala comigo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, da nossa família, Senhor. Tá um para um lado, outro para o outro, Senhor, tem piedade, Pai. E assim fui, mandar de buscar esta palavra, e quando o Senhor usava-se do irmão, ao início do culto, bendito seja o teu santo nome, o irmão já se usava do irmão para o Senhor já se usava do irmão para falar a respeito daquilo que o Senhor, aquilo que o Senhor nos dá, diabo nenhum leva embora. A linhagem do culto e da palavra foi nesse sentido, e o Senhor se usou desse irmão para falar que aquilo que o diabo tinha levado embora, o Senhor ia trazer de volta. Ali eu já fiquei mais confiante, já comecei a me alegrar um pouco, que o Senhor já estava começando a falar sobre a minha situação. Depois o Senhor se usou de outros irmãos no decorrer do culto, se usou dos irmãos para levantar e contar os testemunhos, e os testemunhos eram direcionados a esta parte, que tinha uma mãe que estava desesperada porque seu filho tinha sumido há muito tempo e ela não tinha mais notícia do seu filho se envolveu com coisas erradas e ele sumiu. Para não envergonhar a mãe, ele sumiu, e a mãe não tinha notícias do filho há 2 anos, é nossa irmã. E assim o irmão contava o testemunho, que o Senhor, por misericórdia, um determinado dia, Deus mandou uns irmãos ir na casa dela fazer uma oração. Ela não tinha contado nada para ninguém, só tinha contado para Deus. E o Senhor se usou dos irmãos para ir lá visitar ela. E naquele dia o Senhor dava ordem para o adversário trazer aquilo que era da irmã, porque o que era da irmã, o adversário não levava embora. O que era da irmã ia voltar. E assim o irmão que foi fazer essa visita, Deus se usava dele, ele gritava ao meio ao vento, gritava o nome do rapaz, e o Senhor revelou todo para esse irmão que o rapaz tinha ido embora, e ele gritava o nome do rapaz para o rapaz voltar, que a sua mãe estava com saudade, e assim, passado 3 dias, o Senhor trouxe o rapaz de volta, deu para sua mãe, e assim o Senhor foi glorificado o nome dele, e o irmão contava esse testemunho que Deus tinha feito essa obra, e assim eu já fiquei mais contente, porque a linhagem era a mesma. E dali a pouco, um outro irmão também levantou, na mesma linhagem, que uma criança que sempre acompanhava a mãe para a igreja, uma criança que sempre acompanhava a mãe nas orações, de repente, essa mãe parou de congregar, essa mãe parou de visitar, os irmãos ficaram preocupados, cadê a irmã, cadê a irmã? E foram procurar saber o que tinha acontecido com a irmã estava trancada dentro de casa, em depressão, porque a criança tinha sumido, a irmã não sabia onde que estava a criança, e a irmã só orava a Deus, buscava de Deus, para que Deus trouxesse essa criança de volta, e já fazia um tempo que essa criança tinha sumido, a irmã não sabia onde que estava essa criança. E aí, quando os irmãos foram procurar saber o que tinha acontecido, descobriu essa situação, e os irmãos dobraram seu joelho para orar junto com a irmã,
e entregou essa causa nas mãos de Deus, e no meio da oração Deus se usou de um irmão, e o irmão gritava o nome da criança e dizia que a criança voltasse para casa, que a sua mãe estava chorando, que a sua mãe estava triste, e assim o Senhor deu uma autoridade para um dos irmãos, o irmão levantou, a casa da irmã era de frente com uma mata, e ali o irmão gritava o nome da criança e dizia que essa criança tinha que voltar para casa, que a sua mãe estava desesperada, que a sua mãe estava chorando, com saudade da criança, e assim o Senhor deu uma ordem para o irmão, com a autoridade do céu, para que essa criança voltasse, que o Senhor ia mandar os exércitos, os soldados dos exércitos, para buscar essa criança onde ela estivesse e trazesse de volta. Assim finalizou aquela oração e passou isso, o irmão contando o testemunho na igreja, e tudo bem, passou uns dias, dali a pouco, bendito seja o Senhor, aleluia, essa criança estava perdida naquela mata, não sabia voltar para casa, mas assim como o Senhor deu na boca do irmão, que era para que o Senhor ia enviar um anjo como soldado dos exércitos para resgatar essa criança, ia trazer a criança de volta, e assim foi, irmandade. O Senhor, num determinado dia, passados os dias, a criança estava lá perdida, escondida debaixo de uma pedra, sem saber voltar para casa, fazia mais de, acho que 2 ou 3 semanas, salvo eu, que o irmão contava no testemunho, e quando o Senhor mandou um anjo e chamou pelo nome da criança, a criança ouviu, e quando ela ouviu, ela falou para ele, perguntou para ele quem era ele, e ele falou que era o soldado dos exércitos, que era para ela acompanhar ele, que ela não tivesse medo, que ele ia levar ela para casa. E assim o Senhor permitiu, trouxe essa criança para casa, o Senhor enviou um anjo, trouxe a criança para casa, e o Senhor dava essa linhagem no culto, irmandade, e Deus se usou do irmão para dizer que aquilo que o adversário tinha levado embora, o Senhor ia trazer de volta, porque aquilo que Deus dá, quando o Senhor dá alguém para uma pessoa, aquilo que o Senhor dá ninguém toma, não leva embora. E assim eu fui ficando mais contente. Passado esse testemunho, levantou um outro irmão para contar um outro testemunho, tudo na mesma linhagem. Bendito seja o teu santo nome. Quando o irmão levantou, o Senhor, ele contava que ele casou com a esposa não podia gerar, e passado-se o tempo, eles buscando a palavra, buscando de Deus, o Senhor concedeu uma gestação para ela, ela teve a criança. E quando ela teve a criança, muito feliz estava o casal por ter tido a criança que o Senhor tinha dado para eles. Assim, o irmão saiu para trabalhar, a irmã ficou cuidando da criança em casa. Resumindo bastante a obra, o Senhor permitiu que 2 moças e um rapaz entrasse na casa da moça, a casa da irmã que tinha a mãe da criança, porque eles tinham o interesse de levar a criança embora, se tratava de um sequestro. Entraram na casa da serva de Deus para sequestrar a criança, já estavam com tudo planejado, estavam só esperando a criança chegar em casa. A criança tinha 10 dias de nascido, e o Senhor permitiu dessas pessoas entrarem na casa da serva de Deus para levar a criança embora, e quando eles estavam lá tentando levar a criança embora, só esperando, bendito seja o Senhor, que a serva de Deus arrumasse a criança para colocar dentro de uma bolsa, e o Senhor deu uma autoridade do céu para que a sogra dela chegasse lá, e o Senhor dava na boca da sogra dela que aquilo que Deus deu, jamais que o adversário ia levar embora. Com a autoridade do céu, a sogra expulsou aquelas pessoas que estavam lá tentando sequestrar a criança. O Senhor não permitiu de sequestrar, e o Senhor dava na boca do servo de Deus que aquilo que o diabo estava tentando levar embora, que o Senhor deu,
o Senhor não ia permitir, porque aquilo que o Senhor dá é teu. E assim eu fiquei muito contente com todos esses testemunhos, já fiquei alegre, contente, a tristeza já tinha ido embora. E na hora da palavra, a linhagem foi mesmo nessa situação. O Senhor falava que aquilo que foi embora, o Senhor ia trazer. Bendito seja o teu santo nome. Tudo isso aconteceu num sábado, num culto que eu fui, que eu estava tão triste. O Senhor deu essa parte, todos esses testemunhos. Depois o Senhor se usou do irmão na palavra, e o Senhor dava na palavra, na boca do servo de Deus, que aquele dia era sábado, mas que quarta-feira, até quarta-feira, o Senhor ia trazer de volta aquilo que o diabo tinha levado embora, que aquele que foi embora ia voltar, e que o Senhor ia colocar todas as coisas no lugar, o que estava revirado e fora do lugar, o que estava desorganizado, o que estava separado, o Senhor ia trazer, ia fazer uma grande obra, ia dar a vitória. E assim eu fui confiante, muito feliz, embora para casa. Cheguei em casa, contei a palavra para minha mãe. Na verdade, gravei a palavra enquanto o irmão testificava a palavra na igreja. Eu gravei a palavra e mandei a gravação para minha mãe, para que ela pudesse ver o quanto é Deus poderoso, que Deus estava ouvindo as nossas orações, porque quando eu e ela se prontificamos a orar, bendito seja o Senhor, aleluia. Eu falei, mãe, a nossa confiança está em Deus, a única coisa que nós podemos fazer é orar, porque é só o Senhor que tem o poder de entrar na mente, no coração das pessoas e mudar tudo o que está acontecendo, tirar a tristeza, tirar a angústia, tirar, Senhor, o nervosismo, tirar a raiva, tirar a mágoa. É só o Senhor que pode fazer essas coisas. Então vamos orar. E irmandade, eu confesso que a minha cabeça estava tão atordoada com isso, que eu não tinha paz para fazer nada. Eu ia fazer alguma coisa dentro da minha casa, eu dava uma voltinha, estava de joelho no chão. Eu ia trabalhar, dava uma voltinha, chegava em casa de joelho no chão. Eu ia fazer um arroz, dali a pouco voltava de joelho no chão. Era em meio a tantos minutos, eu estava de joelho no chão, pedindo para Deus ter misericórdia, batendo na porta do Senhor. Por isso eu falo para a Irmandade a respeito do poder da oração, porque eu creio que o Senhor completou essa obra na nossa vida a respeito da oração. A oração tem grande valia, grande poder, a oração é a chave. Assim, eu e minha mãe fizemos um propósito de nós estarmos sempre em constante oração. Eu creio que a minha mãe estava como eu, ia fazer alguma coisa de joelho no chão, ia dar uma voltinha para resolver alguma coisa de joelho no chão. Ó Senhor nosso Deus, Tu és tão poderoso, tão maravilhoso. O Senhor não olhou nossas faltas e veio ao nosso encontro. O Senhor mandou a palavra no sábado. O Senhor falou que até quarta-feira o Senhor faria uma obra. Ó Deus Todo-Poderoso Santo, nós continuamos em oração, eu e minha mãe firme em oração nesta parte. Quando foi na segunda-feira, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Na segunda-feira, falei para minha mãe, mãe, o Senhor falou que era até quarta-feira, que o Senhor ia fazer uma grande obra, então vamos continuar orando, vamos continuar firme, batendo na porta da misericórdia, que o Senhor vai ouvir a nossa oração. A minha confiança estava inteiramente no Senhor Jesus, principalmente depois que o Senhor mandou a palavra, e eu creio que a palavra do Senhor, ela é única, ela é verdadeira, ela é fiel, ela não volta atrás. O Senhor não se arrepende do que promete, nem do que fala. E assim eu voltei confiante, falei para minha mãe na segunda. Quando foi na terça, minha mãe me mandou um áudio. O áudio se tratava do meu pai, pedindo para minha mãe que se ele pudesse ir até a casa deles, para eles conversarem. Bendito seja o Senhor, eu já vi o Senhor movimentando. Bendito seja o teu santo nome, aleluia. E assim a minha mãe respondeu que sim. Eu fiquei muito feliz por tudo isso.
Irmandade. E quando foi na terça-feira, quando ele mandou isso, bendito seja o Senhor, grande foi a alegria do meu coração, porque eu vi que o Senhor já estava movimentando as coisas, e quando foi na quarta-feira, para cumprir a palavra de Deus na nossa vida, o Senhor, bendito seja o Senhor, trouxe o meu pai de volta, bendito seja o Senhor, com mala, com tudo, e tá até hoje com a minha mãe firme e forte, bendito seja o Senhor, aleluia, estão juntos, bendito seja o Senhor, se perdoaram e estão, Senhor, nosso Deus, o Senhor cumpriu a palavra, o Senhor cumpriu a promessa, o Senhor ouviu a nossa oração, e eu estou aqui, Irmandade, pagando esse voto, que eu falei para o Senhor, que se o Senhor trouxesse meu pai de volta, eu não teria vergonha de vir engrandecer o nome dele neste canal. Então, eu agradeço a Deus grandemente por mais uma vez ouvir as nossas orações, por mais falhos, errantes e desobedientes que somos. Mas o Senhor é aquele que se cumpre tudo, que aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, o Senhor é fiel e verdadeiro na sua palavra. Porque irmandade não é fácil, a família, diz a palavra de Deus, a família é a herança dos céus. E quando se separa a família, se separa tudo, irmandade. Quando, bendito seja o Senhor, não se há, mas a família é o bem mais precioso que temos. E eu me vi numa situação em que, diante do ocorrido, um irmão para lá, outro irmão para cá, cada um por si, todos tristes, magoados, mas eu percebi que ali estaria uma desunião completa. Então eu fiquei muito triste com tudo aquilo, mas o importante é que o Senhor prometeu, o Senhor deu uma ordem do céu e falou que aquilo que o adversário tinha levado embora, que ele ia ter que trazer de volta, porque aquilo que o Senhor nos dá é nosso, e o adversário não tem poder